Bom, boa noite. Estamos iniciando hoje a 8ª aula do 3º módulo da 3ª capacitação em agroecologia. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada, professor Lamonier, pela presença. Essa formação, né, ela compõe um termo de colaboração que existe entre a Prefeitura de Maricá e a Cooperave e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do município. Desejo a todos uma boa aula, também desejo a todos uma boa nota aí nessa avaliação, e passo a palavra para o professor Lamonier e para a Rafaela. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, Magali, obrigada, professor Lamonier, por estar presente aqui hoje. O professor Lamonier esteve presente na primeira aula do curso, ele também é coordenador do PEPEVET, Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas, da Rural. Também é coordenador do curso, né, que estamos realizando, que infelizmente vai terminar hoje, passou muito rápido, voou, gente, passou muito rápido mesmo, e isso é resultado da participação, da colaboração, da motivação de todos. Só tenho a agradecer, aprendi muito com vocês também. E eu convidei o professor Lamonier para poder estar presente com a gente, porque além de hoje, né, ser um dia especial, porque vamos finalizar o curso, também vamos apresentar um pequeno trabalho, né, um trabalho bem simples, é um formulário que vocês vão preencher. E se tiver alguma dúvida, eu, professor Lamonier, professor Patrick, o Nicolas também está presente, vocês podem se sentir à vontade para poder perguntar, se tiver alguma questão que não entendeu muito bem. O objetivo não é avaliar vocês, é sim auxiliar na construção de um plano de ação. Estamos aqui para ajudar, para colaborar. Então, assim, quero que vocês se sintam à vontade, é uma troca de conhecimentos. E agora eu passo a palavra para o professor Lamonier. Se quiser falar algo, passa a palavra para o professor. Bem, pessoal, é um prazer, né, poder estar aqui nesse momento, né, na finalização do curso, agradecendo a Magali, a Cooperar, a Secretaria de Agricultura e, principalmente, a todos os alunos, né? Esse é o ponto fundamental. E eu não pude participar de todas as aulas, né? Vocês imaginam a loucura que é a vida do professor, né? O pessoal acha que é tranquilo. A gente tenta manter toda a tranquilidade do mundo, mas são muitas atividades, muitas representações, e a universidade ela sempre nos demanda mais e mais. E a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Então, eu sei que o grupo se destacou pela participação. E isso daí é que a gente considera o elemento mais importante quando a gente faz um trabalho conjunto, é essa capacidade do pessoal participar, né? Então, sem a participação, não existe a troca de saberes. E essa troca de saberes, nossa, ela é uma troca, assim, no sentido de colocar para o grupo alguns conceitos que nós consideramos fundamentais. Esses conceitos, no caso, eles são aplicados hoje, né, na questão da agroecologia de uma forma muito intensa. Não dá para a gente trabalhar hoje, né, sem esse sentido de cooperação, sem esse sentido de troca e sem o sentido de elaboração de redes. Redes, ou seja, o envolvimento das pessoas em outras redes, cada um de nós aportando algum conhecimento. Então, o que o nosso curso ele elaborou é exatamente essa nossa capacidade de mostrar
para vocês o quanto que também a gente tem de experiência, principalmente no que concerne ao território, né, da Baía da Ilha Grande, né? Ali são muitas experiências que a gente vem desenvolvendo há anos, né? Essa atividade é denominada de daqui a pouco, hoje é a noite do filme. Pela universidade. E aí, essas trocas e mais trocas, né? Como desativar o áudio? Tô tentando aqui. Eu acho que é o coordenador da aula. Não, o coordenador consegue desativar. É a Regina Deve ter entrado alguém na sala dela e ela começa a falar. Tem problema. Gente, quando a gente está em casa, né, aí chega uma pessoa e fala, e faz parte. Então, a situação nossa é a de troca. E essa troca ajuda no sistema de organização. Né? Entre outras atividades, hoje já foi colocado aqui, mas a gente está, neste momento específico, contribuindo na formação de um arranjo produtivo em turismo de base comunitária em Mangaratiba, numa associação que se chama ACETUR, né? Junto com essa atividade, quer dizer, essa base comunitária aí, ela é elaborada pela atividade dos agricultores. Né? A ação dos agricultores é fundamental nessa atividade, nesse compartilhamento. Outra atividade que nós também iremos fazer agora, uma análise mais detalhada, é sobre a produção de produtores de banana em Mazomba. E, junto com essa questão, a questão da pluriatividade, ou seja, o desenvolvimento também de atividades turísticas essa de base comunitária e totalmente sustentáveis. Não é alterar nenhum tipo de estrutura local. Essas atividades só são possíveis graças à existência de uma forte cultura, de uma identidade local. Então, o respeito à identidade é fundamental. A cultura, né, e a coesão social que se busca esse trabalho quando a gente coopera. Então, surge um sentido de uma coesão. Essa coesão é que dá força ao grupo, né? E essa coesão, ela é uma coesão sempre participativa no que nós trabalhamos no conceitual de gestão social. Então, o ponto né, primeiro entender uma coisa tão simples, mas que é necessário a gente construir esses laços e essas redes. Eu sei que, às vezes, é muito difícil a gente trabalhar com pessoas que, às vezes, a gente tem conflitos, né? E aí a gente tem que medir realmente isso. Isso acontece dentro da universidade. Não é uma coisa simples, né? Mas a gente tem que, às vezes, superar algumas diferenças na busca do bem comum. E entender que essa construção de um trabalho coletivo, ele é uma construção que não é assim uma construção rápida. Ele é uma construção demorada, mas ela dá frutos, né? E esses frutos, eles serão colhidos por quem está elaborando, quem está cultivando, quem está plantando essas atividades, né? Então, aí, o sentido, né, da agricultura orgânica, da agroecologia, da agrofloresta, da pluriatividade, ou seja, isso realmente só é possível se a gente tiver muito respeito ao meio ambiente, respeito à vida, respeito à água, né? E, nesse sentido, se torna capaz do trabalho conjunto. Então, um passo de conscientização do grupo, de discussão, de debate, é da onde que a gente pode tirar, quer dizer, grandes ações para a construção de um futuro melhor.
Isso, assim, aqui a gente está observando uma seguinte situação. Com certeza, Magali, ela é ciente disso. E as outras pessoas também. Em alguns países do mundo, nós temos ministérios que cuidam dessa transição agrícola, que fomentam, que trazem, que colocam técnicos, que colocam especialistas, que contribuem na organização desses sistemas produtivos locais, né? Que trabalham com a questão do respeito, né, aos mananciais de água, porque sem água não existe agricultura, o respeito ao solo, né, o respeito à vida, enfim, tudo isso que nós já falamos aqui. Então, você teria políticas também que contribuiriam, né, em termos ministeriais, em termos de Estado. Aqui são poucas as secretarias municipais, como a de Maricá, que vêm lutando para essa melhoria e para essa construção. Então, o que nós temos no momento? Nós temos, no momento, esse grupo. Nós temos, no momento, essa ação da Cooperar. Temos a ação da secretaria. Vamos nos unir a essas ações. Vamos aproveitar o máximo que nós temos agora. E vamos continuar, desenvolver e fortalecer nossas atividades. Eu creio que, depois de ter esse mapeamento, essas informações que a Rafa está solicitando e os problemas, a gente vai poder também dar um retorno para vocês, né? A Rafa falou isso na questão da devolutiva. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente poder amarrar, pensar algumas ideias e discutir futuramente com vocês. Mas aí a questão toda é essa, né? E que a gente precisa entender. Olha, se por um lado, né, a sociedade civil, os pequenos produtores, eles têm uma grande dificuldade em se organizar, isso não acontece com os grandes produtores, eles são totalmente organizados, né? Eles formam lobbies, eles contratam técnicos, eles trabalham, eles organizam, ou seja, você tem na sociedade brasileira hoje uma total diferença de grupos poderosos muito organizados e grupos da sociedade civil com imenso potencial, como é o caso de vocês, né, que tem que construir uma organização cada vez mais inovadora, mais participativa, e eu creio que é esse o caminho que vocês estão tomando. Por isso é muito prazeroso estar aqui com vocês. Mas, assim, temos que entender essas diferenças. Não dá, né? Você tem lobbies, você tem cartéis, você tem oligopólios de um lado, extremamente organizados, e uma sociedade civil que tem grande dificuldade em se organizar. Então, vamos pegar o que nós temos e vamos avançar nesse sentido. Tá? E a gente está aí para tentar ajudar e dar respostas a vocês. Bem, basicamente era isso que eu ia falar. Eu não vou poder ficar muito tempo, mas aí eu vou pegar aqui uma carona aí com a fala do Patrick, da Rafa, da Magali, ainda um pouco mais. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Lamonier. Oi, Patrick. Boa noite. Gostaria de falar, Patrick, um pouco antes de iniciar o formulário? Boa noite, gente. Alegria estar com você de novo. Desculpe pelo atraso, mas as outras reuniões também se enrolam. Eu estava numa rede latino-americana de gestão social. A reunião de debate estava prevista para 80 pessoas, ficamos em 12. Mas essas aqui são as lutas das quais o Lamonier está fazendo referência. O mundo tecnológico ele está muito organizado, mas, como a gente debateu na terça-feira, não temos nenhuma obrigação de fazer igual, de fazer as coisas da mesma maneira. A organização de movimentos sociais tem suas maneiras de se organizar. Eu vou repetir isso, acho que isso é importante.
A Monnier destacava a importância de observar, de compreender se o comércio desse esquema de gestão social que apresentamos, que nós conversamos a vez passada, isso é o processo. Né? Vamos aprender observando o meio no qual a gente está e vamos, com isso, com os instrumentos que a gente tem, resolver os nossos problemas. A gente viu que tem território suficiente, gente suficiente e criatividade suficiente para não estar preocupado com esse enfrentamento com os mega empreendimentos. O trabalho que a Rafael fez no mestrado dela mostra, ainda de maneira ainda preliminar, mas ela vai fazer o doutorado, né, Gabriela? Rafael? Sobre essa capacidade de negociação que existe de fato. Nossa, eles têm sua organização, a economia de acumulação, a economia capitalista tem sua lógica. A economia social, a gestão social tem outra lógica. E tem espaço no território suficiente para os dois e processo de organização que permite que ambos vivam bem. Então, acho que esse é o principal que a gente tem, e a gente viu, vocês ouviram esses dias, tem uma quantidade razoável de mecanismos, ainda no domínio, uma área cada vez mais reduzida, mas ainda na área de políticas públicas, como os pagamentos por serviços ambientais, que permite que se organize num mercado de acumulação em torno de bem público, mas de compartilhamento, de acesso aos bens públicos. Então, acho que esse é o ponto, não? Acho que começa o chute na bola para essa conversa nós de hoje, é isso, é como, baseado no que já aprendi com vocês na reunião passada, dos cursos anteriores, do começo desse curso, tem já o movimento da agroecologia, que está aí, possivelmente outro, tem iniciativa individuais, que poderão não continuar individuais, mas a gente não está falando no futuro, o mundo real já está aqui. E acho que a expectativa do Nicolas, da Rafa, que desenhasse esse questionário é isso, né? Não colher coisas abstratas ou avaliar o curso, mas de começar a sistematizar minimamente como que a gente vai pensar esse futuro. Não? Qual é o próximo passo? Então, o Douglas já veio aqui na primeira reunião, pelo que o Rafael contou, bom, eu quero saber como que eu faço. Ninguém tem a resposta, ele vai achar. Que nem trabalho da orientação de alunos na universidade. Não é para pensar no lugar dele, para pensar junto, e junto a gente vai achar caminho. Então, acho que começa hoje é isso. Eduardo e todas as pessoas aqui do movimento da agroecologia, que acho que é a coisa mais objetiva que tem. A reunião passada já ficou claro que a cooperar já é quase um mecanismo autônomo, mas quase do município para organizar, ajudar a sociedade a se organizar. Então, temos que olhar para quem já começou a se organizar. Então, por isso, acho que a resposta ao questionário é essencial. Não é preencher para agradar quem deu aula. Isso aqui tem perdido. Não tem fórmula, tem pergunta que não pode não ter sentido, ou que fica ainda complicado, não importa cada um se expressar. Eu estou a fim de fazer isso. O compromisso nosso é de dar uma devolutiva a isso. De propor maneira de discutir, tem a professora do IFES, Maricá, que já apontou a possibilidade de usar um espaço grande atrás do IFES, de ter alguma ação no território que comece. Então, acho que tem um conjunto de iniciativas que já existe, que precisa se conectar. Daí a gente pode ajudar isso. É evidente que não vamos aqui para conectar, fazer. Mas se o que já começou a se conectar em termos de gestão agroecológica, pode ser
o COMENS, que talvez a universidade possa ajudar também. A universidade está envolvida em outros projetos em Maricá, que ainda não exatamente começou, mas o qual fiz referência, que são as comunidades tradicionais envolvidas na produção de plantas medicinais, que poderiam, de repente, ter no espaço, atrás do Instituto Federal, uma oportunidade de fazer alguma coisa. O município ainda tem uma ideia de fazer um polo tecnológico, um parque tecnológico, essas atividades. Eu acho que é isso. Temos que juntar todas essas conversas e ver o que sobra. Obrigada, professor Patrick. Foi exatamente o que eu disse no início, né, da aula, que o objetivo do formulário não é avaliar a turma, muito ao contrário, é buscar colaborar com vocês, né, com o objetivo de elaborar um plano de ação, identificar os principais problemas do município, como pode resolver esse problema. Então, assim, o objetivo desse formulário é colaborar, procurar ajudar, apoiar vocês nesse processo de elaboração do plano de ação. Então, assim, é necessário preencher o formulário de forma bem detalhada, assim, tem perguntas que nós realizamos, quais são os 5 pontos fortes do município, 5 pontos fracos. Então, assim, tem perguntas que é bom, assim, prestar bastante atenção, porque são esses detalhes que fazem toda a diferença na elaboração de um projeto. Agora eu vou compartilhar com vocês o formulário para poder apresentar. Só um instante. Eu só vou pedir para vocês me avisarem quando estiver compartilhando, tá? Porque eu não tenho acesso a... Ainda não, mas em breve vou ter um outro computador aqui do lado e vou conseguir. Só um instante. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Ah, é ótimo. Então, assim, vocês podem observar, né? É um formulário. Esse formulário tem apenas 8 perguntas. E essas 8 perguntas, elas foram bem estudadas pelo Nicolas, pelo professor Patrick, também pelo professor Lamonier. Então, assim, o objetivo mesmo é o início da elaboração de um plano de ação ou de um projeto. Então, pode ser considerado como um guia, com uma etapa inicial, entendeu? Para poder elaborar, de fato, um plano de ação. E são perguntas que foram trabalhadas, né, durante todo o nosso curso. Todas essas perguntas, elas conseguem ser bem respondidas, porque eu percebi a participação de vocês durante todas as aulas, e vocês deram um banho de aula, até mesmo para a gente, Lúcia, Douglas, Suzana, entre outros alunos que foram bem participativos. Então, assim, então a aula de hoje, né, dia 27, vai ser somente para esclarecimento de dúvidas e orientações. Então, assim, eu não vou passar a lista de presença, todos vão receber presença hoje, tá bom? E a data para ser entregue o formulário preenchido é até o dia 7/11. E acredito que cai numa segunda-feira. E eu coloquei esse formulário, a partir do momento que vocês forem preencher, vocês vão receber uma cópia no e-mail de vocês, do formulário preenchido, direitinho. Não apenas o e-mail de vocês, como também o e-mail do Cooperar. Eu coloquei em compartilhamento. Então, assim, então tem essa data, né, limite, que é até o dia 7. Então, esse formulário, ele é essencial para aprovação do curso, tem que ser entregue. E a sugestão também de datas para devolutivas do projeto. Então, assim, após o preenchimento do formulário, vai ter, no caso, a elaboração de uma proposta inicial de um plano de ação. Então, como é que eu vou encaminhar? Como é que eu vou moldar melhor ou iniciar, de fato, aonde eu posso aplicar esse projeto? Então, assim, eu e Patrick e Nicolas pensamos na possibilidade de conversar com a Magali e com o Cooperar para poder marcar uma data específica para a devolutiva dos projetos, onde nós vamos conversar,
vamos dar os primeiros passos. Então, assim, vai ter uma data específica para isso. Então, aqui, né, tem o e-mail, nome, telefone. Então, a primeira pergunta: qual local você atua, né? Se você atua dentro de um conselho, associação, cooperativa, bairro. Então, assim, uma outra questão que eu gostaria de levantar: este formulário, ele pode ser preenchido de forma individual, né? Porque também tem a sociedade civil, como também, se tiver membros de um mesmo conselho, pode também ser feito de forma conjunta, né? Porque este trabalho ele também pode servir como plano de ação para um conselho específico. Então, aí fica a critério de vocês, tá? Então, primeira questão: no seu município, quais as formas de participação social que você considera mais efetiva? E por quê? Então, assim, as formas de participação social, gente, lembrando que não podemos apenas considerar os conselhos, cooperativas, também tem a própria associação de moradores, se tem um projeto dentro do bairro que tem uma participação social, e quando você considera algo efetivo, é que, de fato, está ocasionando uma mudança, uma melhoria em algo, como, por exemplo, está impactando menos o meio ambiente, está tendo melhorias na praia. Então, são mudanças positivas. Então, assim, quais são as formas de participação social que você considera mais efetiva? Por quê? Aí fica a critério de vocês, como, por exemplo, o Douglas. Douglas, na sua mente, quais são as formas de participação social que você considera mais efetiva no local que você mora? Qual praia que você mora, Douglas? Eu tenho o nome da praia específica? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Eu moro na praia de Ponta Negra. Ponta Negra? Na praia. Ao redor da praia, tem alguma forma de participação social? Associação de moradores, você considera uma associação efetiva? Está atuando bem na região? Não. Associação de moradores é quase inexistente aqui. É mais forte aqui. Não tem a função que ela deveria ter. Ela é meio obscura e ela tem os próprios interesses dela, sendo bem honesto. Porque eu já tentei procurar lá em 2018, 2019. 2020 eu cheguei a procurar, mas parei. Eu não sei como é que ficou esses 2 anos. Não sei como ficaram a atuação das pessoas dentro da associação de moradores. Eu entendo que a associação de pescadores, essa sim está mais fortalecida, porém eu não tive nenhum contato com eles. Mas eu sei por terceiros que a associação de pescadores ela está bem mais forte. Então, é importante destacar, gente, se você não conhece uma forma de participação social que considera efetiva, é só colocar eu não conheço. Por quê? Porque eu procurei, né, as associações, eu não encontrei, não tem nada na prefeitura, eu não achei. Então, assim, você não ter o conhecimento de participação social no território também faz parte. E aí você vai explicar o motivo, né, o porquê, como o Douglas acabou de falar. Tem isso também, então, você pode colocar isso no formulário. Então, Rafaela, desculpe te interromper. Eu acho mais a abertura muito grande na escola onde meu filho estuda do que na própria associação, porque lá a diretora é bem aberta a sugestões dos próprios pais. Pronto. Na reunião mesmo ela fala isso, então os próprios pais podem botar ideias para a escola, que as ideias da escola podem se espalhar por todo o bairro. Então, lá a abertura é bem maior. Já identificou um ponto estratégico, um local que tem participação social relevante. Então, já é uma análise importante para o seu plano de ação. Inclusive, na última reunião que teve agora em meados de outubro, ela pediu várias sugestões aos pais, eu inclusive sugeri a horta. Inclusive, ela falou que já está até iniciando a horta. E os pais voluntários que puderem ajudar, foi só um exemplo de sugestão. Aí, assim, é dessa forma que a gente vai, sabe, descobrindo. Não é, assim, algo difícil. É só a gente parar e pensar que está no nosso próprio cotidiano, entende? Aí, a segunda questão, vamos lá. Como você acha que a comunicação... Desculpa, gente. É porque eu não estou vendo a tela, tá? Me perdoa. Então, eu vou falar. Elis pediu para falar. Pode falar, gente, tá? Elisa.
consigo ver. Pode falar, Elisa. Pode ficar à vontade, gente. Pode Agora, interromper. desculpa, é que eu não tinha lido, assim, se era uma pergunta geral, mas tem que responder tudo a respeito aqui de Maricá, né? E não de uma forma geral do que você considera. No seu município, que você reside. Tá. Para fazer plano de ação em Maricá. Tá bom? Tem mais alguma questão, gente? Então, eu vou continuar, tá? Vocês podem interromper à vontade, porque eu não estou conseguindo ver o Meet. Então... Tá, obrigada, professor. A segunda. Como você acha que a comunicação entre o poder público e a sociedade civil pode ser melhorada? Quais são as formas de comunicação que vocês acham que... Como você acha que pode melhorar essa comunicação? Você quer falar um pouco mais a fundo sobre essa questão, professor Patrick? Você que até que procurou melhorar um pouco mais essa pergunta? Quer falar um pouco dela? Aí, presidente. Como você acha que a comunicação entre o poder público e a sociedade civil pode ser melhorada? No caso, no município, né, que você reside, que vocês residem, no caso. Vamos ver aqui como que as pessoas percebem isso aqui, entendem a pergunta. Não? Alguém gostaria de falar? Isso aqui evoca o quê para vocês? Alguém se sente à vontade para falar disso ou é muito complicado? Gente, se a gente está aqui, eu estou meio que dividindo as falas, a gente está aqui para poder dialogar. Alguém gostaria de falar? Professor Lamonier? Eu concordo com o Patrick. Eu acho que a gente deve escutar o pessoal e depois fazer colocações. Eu ainda acho bem distante a comunicação do poder público com a população em si. Eu vejo a comunicação do poder público aqui na prefeitura muito boa, porém através de eventos culturais e os eventos que ele coloca no próprio bairro, através dos eventos com esportes, com a parte da música, a parte da agroecologia, agora de uma forma mais específica sobre alguma ação em si, no qual o bairro ou o município precisa melhorar, acho que fica muito abrangente, fica muito aberto. Até para você fazer uma pergunta, fica muito genérica, até mesmo a resposta da pessoa em si. Eu vejo dessa forma, é meu entendimento. Mas como que a prefeitura poderia melhorar isso? Boa pergunta, professor. Boa pergunta, eu não sei. Vai pensando. Acho que a pergunta é essa. A Lúcia pediu para falar também. Porque eu acho que talvez colocando a desculpa. Pode falar, Lúcia. Eu acho que a partir do momento que ela conhece, né, que há um intercâmbio entre o bairro e a prefeitura, e ele conhecendo as necessidades do bairro. Mas, para ele conhecer as necessidades do bairro, primeiro ele tem que fazer uma visita ao bairro. Porque, por exemplo, o bairro que eu moro era um bairro que ninguém nem sabia que existia. A partir do momento que nós fizemos a associação, né, que não tinha também, já teve há muito tempo atrás, acabou, e quando nós abrimos novamente a associação, nós chamamos mais atenção. Eles começaram a se preocupar com a gente por causa da associação, né? Aí, na realidade, nós começamos a procurar também a Câmara dos Vereadores, essas coisas todas, olhar e começar a levar as nossas demandas para eles, né? Aí nós estamos conseguindo, aos pouquinhos, que eles olhem para a gente. Tem uma situação também da Ilha Grande, sobre a questão do diálogo, né, que eles entendem que tem uma dificuldade, no caso, os moradores da praia Saco do Céu, não me lembro o nome específico, não sei que não me lembro se é Praia do Saco ou Praia do Saco do Céu. Saco do Céu. Aí os moradores, eles levantavam a questão que eles tinham uma dificuldade no diálogo com a prefeitura, sabe, de Angra dos Reis. Até mesmo nas palavras, eles não tinham acesso às leis,
não tinha acesso a nada. Então, assim, eles chegavam, uma moradora, né, na prefeitura, falar sobre os problemas, sobre as situações que estão enfrentando, e simplesmente eles não davam tanta importância. E aí eles até comentaram, né, na nossa reunião, que foi até recente, que quando, assim, tá lá a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, os membros do corpo acadêmico, tá a Fiocruz, auxiliando eles lá, pô, esses aqui são os seus direitos, oferecendo oficinas, oferecendo curso de extensão, eles começam a entender os seus direitos. Então, assim, quando você chega numa prefeitura com um documento escrito de uma forma formal, culta, com os logos Fiocruz, Rural, UERJ, tem um peso maior. Então, acho que, assim, essa comunicação, ela pode ser melhorada com esse diálogo da sociedade com as universidades também, que é isso que está acontecendo aqui nesse curso. Então, assim, aqui, vocês estão aqui, ó, sociedade civil, tem os conselhos, eu aqui estou representando, no caso, o PEPERES, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós estamos, através dessa troca de experiência, buscar soluções para os problemas que estão acontecendo em Maricá. Então, isso é uma forma de melhorar a comunicação, melhorar, fazer com que, através desse diálogo, desse plano de ação que vai surgir, tenha que a prefeitura começa a enxergar de fato esses problemas e buscar apoiar, né, através de recursos. Enfim, assim, eu acho que é uma forma, não necessariamente a única, mas eu acho que esse diálogo que nós estamos realizando, né, durante toda a oficina, é uma forma também de melhorar a comunicação do poder público com a sociedade. É esse diálogo que nós estamos realizando para um objetivo final, né, que é esse plano de ação, que é a mudança de fato. Oi, Rafa. É uma comunicação. Oi, Rafa. Oi. Douglas e Lúcia levantaram a mão. Pode falar, gente. Desculpa, ó, não estou acessando, vocês podem interromper. Vai, Douglas, você estava na frente. Então tá bom, vou falar. Então, aqui em Ponta Negra eu vejo uma configuração um pouco diferente em relação a moradores, porque aqui tem os locais mais antigos e uma grande quantidade de casas à venda e uma turma que vem para o turismo. Ou seja, a maior parte que eu vejo, não tem dados, não tenho números, mas é o que eu observo aqui, a maioria da população, da pessoa que vem para cá, geralmente são os turistas, e quando não tem a população que fica aqui, parece que conseguir como que eu vou dizer, conseguir esse engajamento fica meio complicado. Teria que ser feito um jeito para conhecer essa população que realmente mora aqui, porque aqui é muito turístico, aqui o pessoal vem para passear e tal, praia, lagoa, canal, tem lá o farol de Ponta Negra, mas não é uma solução, é apenas uma ideia. Tem bastante eventos relacionados ao esporte aqui, coloca uma tenda lá do meio ambiente, a pessoa vem cá, tire suas dúvidas, o pessoal da prefeitura relacionado aos esportes também, muitos eventos esportivos para criança, bota uma coisa relacionada ao meio ambiente, tira dúvida, você está interessado, você gosta dessa... Eu estou falando como se fosse um agente da prefeitura ou alguma coisa relacionada a uma cooperativa associada à prefeitura relacionada ao meio ambiente. Vem aqui, venha conhecer, você sabe a importância dessa praia, chamar as crianças, mas tudo dentro dos próprios eventos da prefeitura. Vai ter um show de música, tem uma tenda do meio ambiente. Teve o Dia das Crianças aqui, foi legal pra caramba para as crianças, mas que tem um boneco do Sonic, para as crianças tirar foto, do Homem de Ferro, mas que tem um boneco do meio ambiente também para agregar as crianças e as crianças puxarem o braço dos pais para a tenda aqui, pai, vai ter uma palestrinha aqui de 5 minutinhos, uma panfletagem. Todos os eventos devem ter uma parte relacionada para o meio ambiente e a proteção. Eu acho que isso é uma ideia simples que pode ser colocada em todos os eventos da prefeitura. Eu acho que é basicamente muito isso, mas o início, para mim, a grande dificuldade que eu percebo é que é uma cidade muito turística. É legal, porém tem esse contraponto, né? Antes de passar a palavra para a Lúcia, só para poder concluir, a Expo de Itaguaí, que aconteceu neste ano, fica ao lado da Secretaria de Agricultura e Pesca de Itaguaí.
no caso, os membros do PEPERES foram lá realizar a palestra, falando do curso, e tinha várias tendas, né, da agricultura familiar, tinha palestra sobre um projeto que está acontecendo lá em Itaguaí. Então, assim, era uma parte só, assim, da academia, do pessoal da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, dos pescadores. Então, assim, a Expo Itaguaí tem aquele espaço de, né, diversão, turístico também, que tem muita gente de fora que vai para a Expo Itaguaí, mas também tem um local específico para essa área, né, de sustentável. Vou passar agora para a Lúcia. Pode falar, Lu. Uma das coisas que eu percebi é que, como eu falei, aqui onde eu moro, ninguém conhecia. Depois que nós formamos a associação, é que nós começamos a ter força, entendeu? Começamos a ser visto, olhado, porque a associação é aquela que também não só pede, como a gente grita quando precisa. Para vocês terem uma noção, em um ano, nós já conseguimos uma praça que a gente não tinha uma área de lazer para nada. Conseguimos, já estão começando a fazer também uma escola, que aqui não temos escola, não temos nada, né? Já começamos a ter uma escola, e a gente já começa a ser ouvida. O grande problema é sempre aquele, o lado contra, o lado a favor, né? Que até a escola, o pessoal tem um grupo que é contra. É um absurdo, mas nós encontramos isso. E é aquilo que o Douglas falou mesmo. Por que não colocar, de vez em quando, como a gente vê lá em Araçatiba, né, cursos para adultos? Por que não cursos para as crianças? Né? É o que eu costumo falar, né? Os adultos já estão com a cabeça um pouquinho mais formada. A gente tem que formar a criança, porque eles é que vão estar mais tarde levando isso aí adiante. Mais fácil trabalhar. Eu acho muito mais fácil trabalhar a criança. E é aquilo que ele falou também, por que não super-heróis, né? Super-heróis da agroecologia? Eu acho que é a partir daí que a gente vai poder mostrar a nossa proposta, e da mesma maneira que você olha lá, vamos lá, o Homem de Ferro, como ele falou, por que não contar a história da agroecologia, né? Por que não desenvolver isso na cabeça da criança? Por que não criar eventos para a criança, como eu estava falando anteontem, para o Douglas, sobre o Projeto Tatuí. O Projeto Tatuí era feito com crianças. Quem ia para a praia limpar tudo eram as crianças. Lógico, tinha um adulto ou outro, mas a maioria eram crianças. Né? Porque a gente tem que mostrar a eles que eles têm que começar a trabalhar o planeta que eles estão vivendo. Né? Que isso aí é melhor para eles daqui a um tempo. Mas isso a gente só consegue fazendo com que as autoridades municipais olhem para a gente. Agora, como fazer eles olharem para a gente? Muitas vezes a gente tem que bater a panela assim, para eles olharem para a gente. Né? Então, não importa como, olha, eu existo, eu pago imposto e eu exijo. Eu acho que a gente tem que saber o direito da gente. Então, tá lá, vai para a Câmara mesmo municipal. Uma vez eu fui lá e vi o cara falando de vários bairros, um dia eu chamei o cara, vem cá, por que você mora tão perto? Por que você só faz para esse bairro? Ele também, de vez em quando, dá um puxão de orelha. A gente pode fazer isso. A gente deve fazer isso. Tá? Então, é por aí que eu acho que como a gente vai conseguir, é participando. Não é só ficando dentro de casa, não. Tá? É indo lá, puxando mesmo a orelha deles, porque, olha aqui, ó, eu existo também, eu existo e eu exijo. Tá? É isso por aí. Gente, eu tô arrepiada, todo mundo passar com 10 aqui. Muito bom, Lúcia, parabéns. Tem nem o que falar, é isso, participando mesmo. Tem mais uma... O Patrick levantou a mão e depois eu, tá? Tá, gente, ó, eu não tô querendo ser grossa, não, ou sei lá, porque eu não tô vendo a tela, tá? Deixa eu ver a tela, vou dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu volto para... Acho que essa discussão é muito interessante, porque os conselhos,
A Lúcia acabou de falar do Conselho Municipal, né, da Câmara Municipal, dos vereadores, tendo todos esses conselhos. Acho que cabe uma avaliação de vocês nesse exercício de saber o que vocês consideram como meio de comunicação. Aquela pergunta inicial que a gente continua discutindo até agora é essa, não? A comunicação. Comunique via conselhos municipais, via esses conselhos de políticas públicas, via vereadores. Já tem um monte de canais institucionais que talvez não são utilizados, né? O PP tem feito muito curso não, justamente para conselheiros, mas talvez a solução é achar outros caminhos, não? Esses caminhos oficiais institucionais que nos vêm da Constituição de 88, talvez seja extremamente fracionado e complicado, não? Então, acho que a reflexão passa por aí mesmo, né? Muito bom, professor Patrick. Pode falar, professor Lamonier. Está desligado o áudio, professor. Eu acredito que a Lúcia, ela deu um ponto aí importantíssimo, quanto ela coloca que eles não tinham voz e depois que se organizaram numa associação, no caso, poderia ser outra estrutura organizacional. Primeiro, eles conseguem, ao se organizar, já começam digamos assim, a refletir sobre os direitos, né, que o Patrick colocou, que são direitos constitucionais, né? Então, o grupo, um traz uma informação, o outro traz outra informação. E aí o grupo passa a ter voz. Voz como, né? A Rafaela também colocou, se tiver o apoio de outras instituições, como universidades, pode ajudar. Enfim, no sentido que várias formas de apoio podem ser úteis, isso aí com certeza, cooperativas, associações, universidades, setores públicos, né? E aí você cria esse canal. Uma vez elaborado esse canal, a comunicação ela tem uma maior capacidade de fluir. Isso nós observamos bem quando foi feito esse canal com a Secretaria de Agricultura de Mazomba, né? Eles conseguiram, lá em Itaguaí, digamos assim, canalizar algumas demandas. E Mazomba, né? E a Associação de Agricultores de Mazomba passou a ter uma voz. A mesma situação, né, Patrick, com a ACETUR, né? O Quilombo de Santa Isabel, Santa Justina, e tantas outras ações, ou seja, a partir do momento que existe uma capacidade de organização, eles passam a ter alguma representação, se tornam mais institucionalizados. Não dá para você, isoladamente, né, como um morador, só fazer tudo. Isso não é o ideal. O ideal é a gente ter esse espaço, né, um espaço que a gente chama de um fórum de discussão, de debate, de diálogo. Aí a coisa realmente consegue ter esse efeito aí que a Lúcia colocou. Esse é um ponto de vista. Terminei, Rafa. Pode passar para o outro item, se quiser. Obrigada, professora Maria. Vou colocar aqui, gente, é porque eu voltei para olhar para vocês. Deixa eu retornar aqui para o formulário. Douglas, eu não vou ficar lendo mais o chat, você vai ter que falar agora. Se a coisa ficar lendo o chat aí, olha, ficou somente para as últimas para as aulas anteriores. Agora quer falar, vai ter que falar aqui por áudio. Só se alguém tiver com um probleminha, aí tem. Já sei que teu áudio está funcionando. Deixa eu colocar aqui, gente. Vocês estão visualizando o formulário? Sim. Obrigada. Sim. Ó, vamos lá. Última, aula anterior, hein, com o professor Patrick. Quais são as principais diferenças entre a gestão social e a gestão estratégica / empresarial? E qual das duas gestões, no caso, podem ser consideradas também, assim... Não, primeiro vamos responder essa pergunta, depois eu coloco
uma outra pergunta para poder completar o raciocínio. Primeiro, quais são as principais diferenças entre a gestão social e a gestão estratégica / empresarial? Alguém gostaria de falar as principais? Uma diferença, duas? Então, vou passar. Quem está falando agora? Rômulo. É quem? Dinheiro. Rômulo. Rômulo. Oi, Rômulo. Boa noite. Fique à vontade. É dinheiro, né? Lucro, né? Lucro. Isso. Ganhou 1 ponto. Parabéns. Alguém gostaria de falar mais alguma diferença? Parabéns, Rômulo. A principal diferença que o professor Patrick ele mencionou na última aula realmente é a questão do lucro. A gestão estratégica / empresarial, ela busca o lucro. Mas tem também outras diferenças também da gestão social e da gestão estratégica / empresarial. Alguém gostaria de falar? Qual é considerado o modelo horizontal e qual é considerado o modelo vertical? Vertical é um modelo que tem a presença de quê? De hierarquias. Seria Subordinado, chefe. Qual é, entre as duas, a gestão social ou a gestão estratégica, que tem essa hierarquia? a gestão social, ela é horizontal, certo? Isso. A gestão estratégica, ela é vertical. Então, na realidade da gestão estratégica, você tem, vamos dizer assim, chefes, né? Hierarquia. Já a gestão social, você está trabalhando em um grupo com todos com o mesmo fim, né? E todos com a mesma hierarquia. Ou melhor, sem hierarquia, todos no mesmo patamar. Um modelo horizontal, que a gente normalmente no acadêmico nós falamos, né? É. A gestão social, Lu, ela tem a presença de um líder. Mas o líder, assim, o líder, não, ele não vai, no caso... Ele trabalha mais para a organização. Né? Isso, ele vai representar. Ele está representando aquele grupo. Sim, ele trabalha ali mais para organizar, mas não que ele seja mais do que ninguém. Ele está ali porque a gente precisa de alguém para orientar, alguma coisa assim, mas não como eu mando, ou eu que sou o dono, nada disso. Eu acho que o Rômulo é bom para falar isso. Catuca o Rômulo aí. Muito bom. A gestão estratégica é da pirâmide, né? Isso, que é a pirâmide. Quem manda é que está no topo. E à medida que vai descendo as linhas e as camadas, a hierarquia só fica lá embaixo quem tem que trabalhar e não manda em nada, né? O que está lá na base não manda em nada, só recebe ordem. O que está lá em cima praticamente manda em todo mundo, né? De acordo com o seu sócio, de acordo com a organização da empresa, né? Tem aquela pirâmide, né? Vocês, tá? Todo mundo... Aí, professor Patrick, tá vendo? Douglas é assim, ó. E no fundo todo mundo já conhece. É que o de cima manda e o de baixo obedece. É aquela música... Vai, desculpa. Pode falar, Lu. Fala qual é a música. Não, foi uma adaptação, uma paródia quando nós fizemos. Qual é? Eu quero saber. Né? Analisando essa situação precária. Deixa eu ver se eu lembro. Analisando essa situação precária. Eu quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E, no fundo, todo mundo já conhece, é que o rico manda e o pobre obedece. É isso. Era o contrário, né? O de cima sobe. Tá, o rico manda e o pobre obedece. Isso aí. Tem mais alguém, gente? Gostaria de falar também? Quer continuar, Lu? Pode falar. E a desigualdade social só aumenta, né? Só aumenta. Pede ao Rômulo para falar essa questão, que o Rômulo é muito bom para isso, hein? Pode falar, Rômulo. Aí, estão te chamando para falar. Estou sabendo. Então, gente, eu falei sobre essa questão das diferenças, principalmente porque nós conversamos muito, né, sobre bem comum, bem coletivo. Acho que vocês estão conseguindo escutar? Sim. É que nós falamos bastante, né, sobre o bem comum, bem coletivo, né?
Então, assim, controle social. Então, quando nós estamos organizados, né, dentro de um modelo de gestão social, nós provavelmente buscamos atender o interesse do coletivo, né? Então, tem aquele diálogo, né? O que está acontecendo aqui neste momento? Nós estamos o quê? Dialogando a todo momento. E dentro de um conselho, é importante aplicar uma gestão social, uma gestão onde, de fato, todos estão colaborando, estão sendo ouvidos, estão tendo voz. Então, assim, o modelo de gestão social é um modelo considerado importante, principalmente para políticas públicas inclusivas. O que seria inclusivas? Políticas públicas que alcancem, no caso, a maior parte da sociedade. Porque a gestão social, a gente pode lembrar também de democracia, botar gestão social / democracia, porque nós buscamos sempre atender o coletivo, entendeu? Então, não tem essa diferença, todos nós somos iguais, entende? Então, assim, eu coloquei essa pergunta também para vocês pensarem sobre essas questões dentro do conselho, entendeu? Qual é o processo, o modelo que tem dentro do conselho? Qual é o modelo que vocês acham mais adequado no momento que for elaborar um plano de ação? Quando todo mundo estiver em conjunto, qual é o modelo, assim, que é considerado mais efetivo para um plano de ação, né? Ele ser de fato efetivo no local, ele ter mudanças efetivas, mudanças positivas. Então, assim, a gente sempre tem que procurar pensar no bem comum, pensar no coletivo. E, para isso, para alcançar a maior parte da sociedade, é considerado a gestão social um modelo mais, esqueci a palavra, mais relevante nessas buscas de mudanças sociais, enfim, mudanças sociais. Então, assim, essa pergunta é praticamente isso que o Douglas falou, que a Lu, o Rômulo, são essas diferenças de hierarquia horizontal, o lucro. Isso aqui é mais para saber se estava prestando atenção na aula do professor Patrick. Vamos lá, quarta questão. Você considera a gestão social relevante para o desenvolvimento do seu município? De que forma? Lembrando, gente, que teve uma aula de desenvolvimento e crescimento. O crescimento, ele tem relação com o quê? Vocês sabem me dizer? O desenvolvimento está relacionado com a melhoria na educação, na saúde. E o crescimento, vocês lembram? O que está associado ao crescimento econômico de um município? Isso é uma palavra com 3 letrinhas, uma sigla, no caso, com 3 letrinhas. Douglas, Lu, vocês lembram da aula do professor Márcio? É o PIB, é o Produto Interno Bruto. Crescimento econômico está relacionado com o PIB. Já o desenvolvimento, ele está relacionado com as melhorias, né? Da educação, da saúde. Então, assim, voltando para a pergunta, você considera a gestão social relevante para o desenvolvimento do seu município? De que forma? Sim, né? Porque a partir do momento que o grupo se desenvolve, né? Que cresce, vamos dizer assim, né? Tem mais estudo, vamos voltar assim, né? Em geral, ele também ele consegue, a partir disso, ele consegue exigir também seus direitos, e com isso tudo a gente vai tendo uma produção também melhor, né? A gente pode observar que quanto mais, vamos botar assim, mais pessoas estudam, maior o desenvolvimento econômico mesmo, né? Porque você começa a produzir, começa a desenvolver a tecnologia, e tudo vai. Não sei, estou ruim para falar. Falo muito, mas estou ruim para explicar. Mais ou menos. Ótimo. A gestão social pode lembrar da participação social também, porque dentro da gestão social, Lu,
nós aplicamos também a participação social. Então, quando você lembrar da gestão social, você lembra participação social. E é tudo isso que você falou, que a gente vê mudanças como? Participando. Douglas, pode falar, Douglas. A engrenagem econômica fica mais forte, mas através de uma forma diferente, né? Através da própria população, né? Com seu trabalho, com suas feiras de artesanato, com seus grupos, com seus encontros. Aí as pessoas vão se qualificando para fazer um produto maior artesanal ou uma produção diferente, por exemplo, da banana se faz um alimento, que do alimento faz um alimento mais sofisticado, aí vende por um preço maior. Por exemplo, a banana é um preço X. Faz um doce de banana bem elaborado, com uma embalagem boa e bonita, já vai ser um preço XXX, ou seja, ela agregou valor àquele produto. Pode ser também um artesanal, o cara mexe com palha, ou então com bambu. Se ele for fazer um telhado de bambu numa bioconstrução, vai ser caríssimo, mas ele tem que adquirir conhecimento. Mas o resultado vai ser um maior valor agregado ao produto dele. E isso, com a comunidade, todo mundo participando desses ensinamentos, cursos, treinamento, ou uma pessoa buscando e colocando para outras pessoas da sua própria cooperativa ou grupo de artesanato, a engrenagem da economia coletiva, no caso, e cooperativa, faz a economia do próprio bairro, o município crescer, né? Mas então, aí tem uma palavra-chave para tudo isso que você falou. Que, por exemplo, a banana vira um doce, mas para você produzir um doce, você precisa de quê? De conhecimento. Então, muitas vezes, por exemplo, eu não sei fazer doce. Douglas sabe fazer doce. Então, Douglas, ele vai compartilhar comigo, ele vai dialogar comigo como que faz um doce de banana. Então, o diálogo, dentro da participação social, esse diálogo, principalmente, a gente tem que lembrar assim, não adianta chegar num ambiente e você falar de uma forma, como vou dizer, uma forma elitizada. De jeito formal, que ninguém vai entender bolufas. Isso aí, você não está buscando uma inclusão. Então, você tem que buscar sempre o quê? Um diálogo acessível. Um diálogo que o outro consiga entender, que é o interesse do bem compreendido, que fala muito na gestão social. Um entender o outro. Então, assim, esse diálogo, essas trocas de experiências dentro de uma associação, de um conselho, o que for, de um projeto, é super importante para o desenvolvimento. Porque isso vai desenvolver não apenas o econômico, né, que é baseado somente a questão, as variáveis econômicas, que é somente no crescimento, mas vai desenvolver o desenvolvimento da educação, que vocês vão também estar educando outras pessoas, desenvolvimento também na questão da renda familiar. Então, assim, são várias questões que englobam, sabe, a gestão social, que os processos dentro desse modelo são primordiais para o desenvolvimento do município. Então, se tudo isso que vocês estão falando, vocês estão... troca de conhecimento, né? É conhecimento compartilhado, diálogo. Pode passar, gente. Tem duas pessoas que querem falar, o Arthur e a Úrsula. Pode falar, Arthur e Úrsula. Boa noite, gente. O Arthur também pediu para falar antes das outras. Desculpa, gente, é que eu não estou olhando para a tela, tá? Podem falar, fiquem à vontade. O Arthur estava com a mão levantada, acho que depois baixou, mas a Úrsula pediu, e depois da Munier. Ok, então eu vou falar. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Úrsula. Então, eu acho que também uma coisa que é importante a gente destacar, que a gestão social, quando a sociedade participa, como você mesmo falou, dialoga, né? Ela promove um controle social, né, em todo o sistema do município, e aí também permite, então, que as melhorias, o desenvolvimento que o município precisa possam acontecer. Então, por exemplo, a gente já falou aqui de várias coisas, questão do lixo, da questão do artesanato, da questão da demanda de cada bairro, enfim, uma série de coisas da demanda pelo diálogo para certas problemáticas. Então, a participação social, a gestão, o controle que a gente gera como sociedade, né, o controle que a gente gera em cima da ação pública, ela também é importante, que aí ela realmente gera um desenvolvimento adequado para o município. Então, é um modo que eu vejo a importância da gestão social. Nem sempre isso a gente consegue fazer, né, esse controle social, mas ele é fundamental para realmente atender às demandas do município.
Muito bom, Úrsula. Excelente. Controle social foi um tema muito levantado durante nossas aulas. Professora Monier. Então, sobre essa questão do desenvolvimento e do crescimento, né, a gente tem que levar em consideração também algumas questões que são bem atuais. Antigamente, você tinha as indústrias, né, elas chegavam, elas produziam, elas aumentavam o PIB, certo? Eu não estou nem caracterizando se elas poluíam, nada disso, mas você tinha uma estrutura de trabalho. Hoje, essas estruturas de trabalho alteraram imensamente. Isso eu acho, eu não sei se nós colocamos aqui, mas, por exemplo, hoje você tem um aplicativo de um banco. É uma tecnologia. É mais simples? É mais simples. É mais confortável? É mais confortável. Mas você está tirando o emprego de um caixa. Você vai no supermercado, já os caixas estão desaparecendo e você está fazendo o trabalho do caixa. Também. No ônibus, não tem mais o trocador. Eu só estou dando exemplos assim elementares do dia a dia que os empregos tradicionais estão desaparecendo. Então, nós temos que pensar no desenvolvimento, e esse desenvolvimento se dá através dessas frentes que o Douglas que colocou aqui, que é o artesanato, que é a agroecologia, que é essa criação de desenvolvimento, ou seja, de dentro para fora, né? Esse desenvolvimento que nós preconizamos, que nós trabalhamos. Então, assim, não é só pensar que o crescimento ele é o aumento do PIB, mas aumento do PIB para quem? Né? No caso do Brasil, nos últimos anos, a gente teve um crescimento do PIB baixo, porém um crescimento totalmente concentrado no setor de agronegócio e mineração. E esse crescimento não trouxe distribuição de renda. Então, é importantíssimo a gente criar essas estruturas de criação de renda, e isso é o desenvolvimento social, é o IDH. Acho que alguém colocou aqui, acho que foi o Patrick. Enfim, é isso. Posso perguntar? Olha, Pode. na pandemia, nós vimos muita gente, né, indo para a cozinha, né, vendendo seus produtos, pessoas que nunca foram, como nós falamos ainda agora, os entregadores começaram a aparecer bastante, né, porque a gente encomendava, as pessoas iam na casa, entregava. E esse tipo de trabalho, porque sustentou muita gente também na pandemia. Certo, professor? É mais ou menos isso. E surgiu um monte de outros trabalhos, né? Mas alguns desses trabalhos hoje vêm sendo bem criticados, assim, porque eles também estão relacionados a grandes empresas, no caso desses entregadores, né, que eles chamam da uberização. Um trabalho que a pessoa não tem uma relação de trabalho social como a gente tá colocando aqui. Mas, de certa forma, é uma transformação. Você verifica isso no mundo do trabalho também, né? Mas, junto com isso, apareceu também muitos aplicativos de entregas de produtos orgânicos. Houve também muita criatividade. Eu acho que você está colocando aí, Lúcia, aspectos criativos. Mas, dentro dessas novas estruturas de emprego, né, hoje é criticado, porque uma coisa é você participar de uma cooperativa, de uma associação de produtores, onde você é parte. Outra coisa é você ser um entregador que você não tem relação de trabalho nenhum. Né? É uma outra situação. Tá? Obrigado. Não sei se eu te respondi. Lucas pediu para falar. Antes de passar para o Douglas, Lu, ficou claro para você? Ficou sim, ficou sim.
Tá Obrigada. ótimo. Não. Obrigado, Lu. Douglas, pode falar também agora. Douglas. Eu ia falar exatamente o que a Lúcia falou, e o professor também comentou. A palavra é empreendedorismo, só que ele tem os dois lados, né? Tem um lado não tão bom, né? Que foi acentuado pela pandemia, as pessoas tiveram que se virar de qualquer forma. E tem um lado também dos direitos trabalhistas, né? Que ele teve que pegar aquele dinheiro que ganhava 100 hoje, 0 amanhã, 0 depois e 300 sexta-feira. Como é que ele administra aquele dinheiro? Em contrapartida, tiveram aquelas pessoas que souberam aproveitar essa oportunidade, tiveram condições para entender como é que essa matemática funciona, né? Ou seja, muita gente foi mandada embora e se virou. E outras foram mandadas embora e ficaram perdidas sem saber o que fazer. É mais ou menos isso que eu ia comentar. Mas eu acho que o empreendedorismo também ajuda muito. Você entendendo um pouco ele e ver qual o caminho você tem a seguir. E em relação aos aplicativos, eles ajudam bastante também no termo de fazer a comunicação, né? Porque em dias que as pessoas não se comunicam tanto presencialmente, né? Igual o professor Patrick falou que, de repente, num dia pode marcar futuramente para conversar sobre o que irá acontecer dos projetos, das ideias fisicamente, se tornou uma coisa muito difícil, né? Não só pela pandemia, mas pelo modo de vida de cada um. Então, vejo os aplicativos de comunicação como uma boa fonte de troca. Porém, eu acho muito mais importante, reafirmando o que o professor Patrick falou, o físico, o presencial, você pegar o caderno, anotar. Eu acho que isso aí tem uma força que o aplicativo nenhum tira, mesmo de vídeo. E era só isso. Obrigada, Douglas. Gostaria de falar um pouco, professor Patrick? Sim, acho que tem uma contrapartida a esses problemas dos aplicativos, não sei, também na pandemia, em grandes favelas, ficou claro que serviço público não chega, que essa organização social na favela resolve. Então, tem empreendedorismo social, acho que eu vou continuar discutindo e debatendo sobre essa questão da estratégia, mas a estratégia social, de economia social, da circulação de uma moeda que pode não ser nem dinheiro, que é só influência, na organização territória é importante, não? Aí está irracional voltar a comentar sobre esse projeto de plantas medicinais em Maricá, como essas comunidades, essas dezenas, centenas de coletividade afrodescendente, etc., vão se envolver nesse processo. Esse é um debate gigantesco a ser traçado, que pode resultar simplesmente numa pseudo-cooperativa, que vai ser uma burocracia explorando essas pessoas, um processo de organização que se torna um projeto de turismo de base comunitária super interessante, que seja a oportunidade de pessoas vir de favela, que não vêm aqui para gastar uma fortuna, mas vão entrar num processo de debate, de construção cultural, de tradição que são mantidas nas ribanceiras, nas praias de Maricá, com pessoas que estão na Baixada Fluminense. Então, acho que é um debate que precisa ser... Acho que é perigoso a gente começar a ter carimbo assim. Não, isso aqui é assim. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não. Se você tem capacidade crítica, você pode organizar um bar e tal. O Airbnb tem impactos? Tem. Uma fatalidade? Não. Acho que gostei muito do comentário do Douglas sobre os turistas na praia. Daí, é a mesma coisa, não? Se você se organiza minimamente, cobre da prefeitura a colher desses dados. Organize, mobilize, sabe quem está no Conselho de Turismo, isso aqui, começa a usar as pessoas que estão, talvez nem pagam, mas que, teoricamente, têm esse papel. E a cobrança é uma forma também, não só de cobrar, mas de reconhecer a importância de ter pessoas nos conselhos
e fazer que os conselhos cumpram sua função. Obrigada, professor Patrick. Muito boas colocações. Douglas levantou a mão também. Pode falar, Douglas. A hora de falar é agora. Vamos compartilhar conhecimento. Pode ficar à vontade. Então, ainda sobre a economia social e como essa camada de base, que é a própria população, né, que se virando, né, vendendo bolo, e conforme todo mundo já sabe, outros tipos de projeto dentro da sua própria casa, e cortando cabelo, fazendo unha, a turma fazendo curso para barbearia e se virando como pode. Aí entra a pergunta, né? Eu estava imaginando isso antes da pandemia. Se tivesse um aplicativo, todo mundo pensa em aplicativo hoje em dia, porque é moda você acha que criar um aplicativo fica rico, só que não é bem assim. Por baixo, andei pesquisando para criar um aplicativo simples, se você não é da área de programação, são R$15 mil. Aí eu vou passar para a segunda parte. Um aplicativo em que tem associações e cooperativas, no caso aqui, exemplo, a Prefeitura de Maricá entre com alguma ajuda de planejamento e organização financeira e a moeda social daqui. Por exemplo, a pessoa cata um lixo, junta uma certa quantia e ela leva para a cooperativa. Só que ela não quer aquele dinheiro. Ela quer comprar uma televisão, vou fazer propaganda, lá na Ponto Frio ou no Mercado Livre. Ela vai pegar aquele dinheiro com o aplicativo instalado e vai transformar aquele lixo coletado e vai lá na Casas Bahia. Eu estou com isso aqui X em garrafas PET. O valor X é tal. Sendo que é 15% para as Casas Bahia, 15% para a cooperativa e 15% para quem catou o lixo. É simples, porém é muito complexo. Porque eu estou desde 2019 tentando ver isso e cada pessoa que você fala, que você comenta, sendo da área de programação, seja dessa área toda que você pode imaginar sobre a criação de aplicativo, é muito complexo, porque resolveria o problema de todo mundo, do meio ambiente, da população, das grandes empresas que ficaram, essas empresas que não são online, né? Que caiu o nível de vendas gigantesco, e a parte do meio ambiente, duvido que ia sobrar alguma garrafa de PET na rua, copo descartável, tampinha. Só lancei essa ideia aí porque é muito complicado mesmo. É muito complicado, mas é isso aí. Obrigada, Douglas. Pode falar, professor Patrick. Continuando esse assunto da praia e dos turistas, Douglas, acho que uma coisa importante é a comunidade ter alguma forma de controle de quem é dono de quê. Essa aqui é uma rede social, é um tema a ser discutido, porque tem jeito de impedir, talvez minimamente, mas que seja debatido, que seja negociado com a prefeitura. A prefeitura, pouco importa, ela vai receber o imposto sobre a transmissão do bem imobiliário, mas as pessoas do bairro têm todo o direito de saber quem está chegando e discutir com a prefeitura como que seria um uso melhor disso, porque o que tende a acontecer é que quanto mais turistas chegar, mais inflaciona o preço e mais vai expulsar os pescadores e a população que estava aí desde sempre para fora, né? Douglas, eu vou ser bem breve. Sobre isso, eu tenho até eu vou ser bem breve sobre essa entrada de turistas. Eu acho que deveria haver um diálogo, né, incentivado pela própria prefeitura, né? O pai que pode ir na escola, tem a reunião na escola sobre esse assunto dos turistas. O pai que não pode, tem acesso de uma outra forma a um documento enviado pela prefeitura para comunicar, mas que tem essa reunião, mesmo com representantes de cada localidade, para entender a importância, porque a grande maioria não se vê parte disso. Não, tem alguém para limpar, tá bom. Ninguém entende, é difícil falar isso, né? A profundidade e o lixo e a quantidade de turistas fica muito superficial. Você fala, não, se jogar ali, o coletor vai lá e coleta, o lixeiro vai lá e coleta. Eu acho que, passando para a segunda parte, primeira parte, entendimento. As pessoas vão lá e vão entender a importância do canal de Ponta Negra, da lagoa ali de Ponta Negra e da praia. Entendendo, não vai ser todo mundo, mas vamos para a segunda parte. Entrou em Ponta Negra, já vai ter uma taxa para os turistas. Para que essa taxa aqui? Tem que ter um agente florestal, um agente ambiental.
muitos vão perguntar, vão gritar, vão esbravejar de carro, de ônibus, de moto, ó, essa taxa é para isso ou para aquilo. Vai haver um filtro. Vai haver um filtro de, não vou pagar taxa lá não, meio ambiente, para que serve o meio ambiente? Vou pagar nada não, vou para praia em outro lugar. Aí futuramente, ampliando esse nível de conhecimento através de reuniões, de palestras, de cursos como esse, aí vai haver um filtro dos turistas que realmente prezam pelo meio ambiente. É um trabalho demorado, eu entendo, mas a minha opinião sobre isso é essa. Obrigada, Douglas. Pode falar, Elisa. Ô, Douglas, desculpa interromper, mas essa questão da taxa, ela não é permitida pela Constituição, tá bom? Não é permitido você, enfim, taxar o ingresso de pessoas em certos municípios ou certos lugares que são de uso público, como praias e etc., tá? Então, enfim, podemos pensar numa campanha de conscientização, que eu acho que pode ser um bom começo. Obrigada. Obrigada, Elisa. Pode falar. Obrigado, Elisa, mas eu acho que tem que mudar uma lei, porque eu não estava com dados aqui, nem estava esperando que eu ia falar isso. Mas, se eu não me engano, se conseguir transformar um bairro ou uma localidade em região protegida, área de proteção ambiental, eu acho que tem como cobrar dos turistas uma taxa assim, como fosse uma taxa para ajudar na preservação. Eu posso estar completamente errado. Quem tiver essa informação e puder me passar, por favor, mas eu vi em algum lugar que se transformar a área, o município ou região em área de preservação ambiental ou ponto turístico nesse sentido de preservação, acho que tem como cobrar alguma taxa assim, mas eu posso estar errado. Então, o que acontece? Você pode, por exemplo, numa taxa, né, cobrar um ingresso para ingressar num parque, né? Isso sim, você pode, né? Porque aí você tem um destino específico para aquele local, tá? Mas eu acho que é um pouco diferente do que você está falando. Entendi. Obrigado, Elisa. Pode falar, Lu. Eu pensei o seguinte também, que pode ser feito, que a gente acha que é uma coisa inviável, mas não é. Tipo assim, você vai para um lugar desse, você tem a sua garrafinha, então se você vai comprar um suco, você ganha, você não vai cobrar, mas você ganha um desconto, porque você está levando o seu copo, em vez de você estar gastando aqueles copos plásticos, entendeu? Então, você cobrar diferenciado. O valor diferenciado em quem recicla ou que usa o seu próprio copo, seja lá o que for, que ajuda o meio ambiente. É igual como foi aquela lei do canudo, lembra? Tem que ser de papel, canudo de papel, acabou voltando ao outro canudo aí, mas cobrar mais barato para quem recicla essas coisas. Para quem usa, aí sim, acho que funcionaria melhor. Interessante isso, Lúcia, porque no Rio teve isso de o pessoal com a maquininha lá na Praça 15 para cobrar quem jogava lixo no chão. Eu vejo isso, mas ficou só por um tempo, lá na Praça 15. Sumiu, eu não entendi por que sumiu. Era nessa mesma linha da lei do canudo de papel. Só que aqui eu entendo assim também, que acho que quem joga lixo no chão tem que ser multado, andando com o trabalho de conscientização. Lado a lado para as pessoas entenderem. Realmente, eu estou sendo multado por causa disso. Porque a multa em si, as pessoas não gostam, né? Ninguém gosta, mas nesse sentido eu penso dessa forma. Aí você pode cobrar sim, porque aí a pessoa sujou. Aí você pode cobrar pelo que ela está fazendo. Você não pode cobrar para usar o local. Mas você pode cobrar uma taxa para ela estar sujando. Acho que pode sim. Alguém gostaria de falar? Elisa, agora. A gente pode propor um projeto de lei. A gente pode procurar um vereador e propor um projeto de lei. No Rio, por exemplo, é que tem poucos guardas, a lei ainda está em vigor, tá? Mas
Da última vez que eu soube, a multa por uma guimba de cigarro no chão era R$ 150. Mas a gente pode fazer isso, é uma das maneiras que a gente pode atuar. Vamos em frente ou passo? Vamos. Não, porque eu estou dando espaço para as pessoas, assim, então, Sim. trocando. Mas Gente. o tempo vai passar. Tá. A questão 5 é algo, assim, muito individual, né? Cite pelo menos 5 pontos fortes do local que você atua. Do conselho, cooperativa, associação, bairro, localidade. Para quem é da sociedade civil, eu acredito pode colocar também do local que você mora, né? Segurança, iluminação, transporte. Assim, são questões que podem colocar aquelas pessoas que não fazem parte, né, de um conselho, cooperativa. E para quem participa, ponto forte, diálogo, os projetos normalmente são projetos inovadores, tem... O que mais que posso falar, Patrick? Pensar pontos fortes, diálogo, a participação, que é algo muito abrangente, mas aí ficaria algo muito individual, só quem está naquele local, atuando dentro de um conselho, sabe de fato quais são aqueles 5 pontos fortes daquele local que você atua. Então, e a questão 6 é o inverso, né? Cite pelo menos 5 pontos fracos do local que você atua. Ou seja, pontos que você acha que podem melhorar. Alguém gostaria de responder a questão 6? Falar, por exemplo, um ponto que pode ser considerado forte e de que forma que você acha que pode melhorar. Não, perdão, um ponto fraco. Desculpe, gente. Eu acho que nós acabamos de discutir essas questões, ainda agora nesse debate bastante. Lúcia, não consegui entender que está bem baixinho. Desculpa. Nada, que isso. Ouvindo agora melhor? Muito melhor. É porque eu estava com fone. Nós acabamos de discutir isso, né? Com pontos negativos, a partir do momento que você cobra taxas para algumas coisas, que isso é um ponto negativo que pode se tornar também positivo. A verdade é essa. É um ponto que pode melhorar, no caso. Pode Sim. resolver um problema. Então, assim, nessas duas questões, a 5 e a 6, são, assim, questões, claro que todas precisam de um detalhamento, mas essas principalmente, gente, assim, vamos detalhar bastante, porque são essas questões que a gente consegue elaborar um plano de ação efetivo, sabe? Que, de fato, alcance o objetivo, sabe, daquele plano, de forma efetiva. Então, assim, essas questões aqui é para poder citar os 5 pontos fortes do local que você atua e a 6, os 5 pontos fracos. Ou seja, quais são desses 5 pontos fracos? Tem que ser de que forma esses pontos você acha, de que forma que eles podem melhorar? Pode reverter a situação, de que forma? Eu posso falar? Pode. Por exemplo, nós tivemos aqui um lugar que estão construindo uma praça. A primeira coisa que eles fizeram foi passar o trator em tudo aquilo ali, que era uma área completamente cheia de ervas. Tá? Quer dizer, olha aí, ao mesmo tempo que ele vai atuar, vai fazer uma praça e tal, vai ser legal, mas eles não se prepararam no que tinha ali, né? Não repararam que eles poderiam ter deixado pelo menos um canteiro, alguma coisa ali para a comunidade, utilizar daquilo ali. Não, eles foram arrancando de uma vez só. Então, isso aí são coisas negativas, que eles começam a fazer certas obras sem perceber que tem naquela localidade ali. Não só em relação a ervas, porque ali, por exemplo, tinha um grande lago cheio de peixe. E eles simplesmente tamparam tudo, aterraram tudo. Será que tem um conselho nesse local, que tem um conselho que não está tão atuante?
Olha só, a gente tem associação no local, tá? Só que essa praça foi feita, a gente até hoje não tem nenhuma placa, a gente sabe que foi alguém da prefeitura, mas não tem nenhuma placa, nós estamos levando até para isso, né, lá na prefeitura, para resolver isso, tentar ver. Simplesmente alguém está fazendo a praça, algum órgão da prefeitura está fazendo a praça, mas sem nenhuma estrutura, sem ter feito um levantamento local, entendeu? Eu acho que é diálogo com a população, não tem esse diálogo, eles simplesmente implantam esses projetos sem esse diálogo de fato, né? Assim. A gente nem sabia, eles já tinha pedido a praça, mas nem falaram nada, que iam fazer, simplesmente entraram com as máquinas de um dia para o outro, destruindo, né? Construir alguma coisa, mas destruindo outros. Professor Patrick, tem uma palavra específica que pode relatar esse contexto? Porque me fugiu a palavra. Quando assim tem um projeto, né, do Estado, né, do governo, sem a participação da sociedade, sem esse diálogo, age sem... Esqueci a palavra, gente. Colocar aqui no chat para poder me ajudar? Elisa está perguntando. Pode falar, Elisa. Me fugiu a palavra. Então, a possibilidade também da gente pedir, tentar formular um documento, de pedir, talvez não audiências públicas, que seriam um pouco grandioso demais para um projeto como o de uma praça, mas uma consulta à população, né? A gente pode pensar em algo assim para apresentar para a prefeitura, né? Apresentar para a Codemar, principalmente, ou para a Secretaria de Obras, enfim, para ambos, apresentar isso para eles, ver o que a gente consegue negociar com eles disso. Se não, a outra alternativa é sempre através de lei, né? Vai ter que ter. É isso. Mesma coisa, apresentar projeto de lei, procurar o vereador, apresentar um projeto de lei, etc. Muito bom. E nessa questão aqui 6, gente, vocês apenas vão citar, no caso, 5 pontos, tá? Os 5 pontos fracos. Eu coloquei isso aqui para poder parar para poder pensar, ou seja, pontos que você acha que podem melhorar. Porque quando for selecionar esses 5 pontos fracos, são, no caso, os pontos que vocês consideram que precisam de melhorias. Já na questão 7, é exatamente o que a Elisa falou. No caso, são as soluções. É um projeto de lei, ir até um conselho, levar o projeto, procurar reunir, né, aquele bairro, aqueles moradores, ir até uma associação de moradores, relatar o que de fato está acontecendo, procurar um abaixo-assinado. Então, assim, na questão 7, vocês vão responder quais são as soluções para esses 5 pontos fracos. Lembrando, gente, que assim, podem acontecer dificuldades no preenchimento. Isso, assim, é normal. Até eu tenho dificuldade também, professor Patrick, professor Lamonier, isso realmente acontece. Por isso que é importante o diálogo. Porque o que aconteceu? O que o Douglas não sabe, a Elisa sabe e transmite esse conhecimento para o Douglas. E é assim que vai ser esse trabalho. Nós vamos marcar uma devolutiva, vocês vão preencher esse formulário, a resposta vai chegar no e-mail de vocês, no e-mail também da Cooperar, e vamos marcar uma devolutiva para poder conversar sobre cada plano de ação e procurar medidas em conjunto, né? Procurar auxiliar um ao outro, como a gente está fazendo aqui, tentando ajudar o outro. No caso aí, né, Rafa, principalmente a resposta é para a gente... Não é que tenha certo ou errado. Sim, não é. Ela é um processo reflexivo sobre o que foi feito no curso, entendeu? E essa questão que você colocou de um apoiar o outro sempre é muito bem-vindo, né? E vai surgindo realmente os resultantes aí, né? Eu acho que as colocações aqui das pessoas que estão fazendo colocações são colocações muito ricas, né, desses problemas, ou seja, exatamente essa compreensão. Tá certo? Então, sim, não ter certo e errado. Também não é uma necessidade, outra questão também,
aí voltando na questão da gestão social e da gestão participativa. O conceito de competição, ele se tornou um conceito muito forte na nossa sociedade, né? E o conceito de cooperação, não. E aqui nós estamos observando que essa competição ela acaba por nos enfraquecer e a cooperação por nos fortalecer, né? Então, são esses os pontos, trocar ideia, dialogar. Agora, não é assim, o certo ou errado, né? É uma reflexão sobre o objeto. Com certeza. Okay. Patrick e Douglas levantaram a mão. Só uma dica aí. Sobre esse controle, tem uma forma de organização que existe no Brasil, em diversos estados, na base dos municípios, que se chama, em geral, de Observatório Social. O que faz o Observatório Social? É uma organização da sociedade civil que faz essas coisas que vocês estavam levantando. Como vamos controlar a praça, isso, aquilo. Tudo isso aqui, necessariamente, vai passar por uma lei municipal. Tem, num ano para outro ano, uma lei de diretriz orçamentária. O município planeja, apresenta, teoricamente, à sociedade, no mínimo, a Câmara Municipal, o plano de investimento do município. E tem um processo de acompanhamento disso, como isso aqui está sendo executado, que é a lei de execução orçamentária. Então, essas coisas, bom, não sei se em Maricá existe mas uma coisa que pode ser feita, globalmente no estado do Rio e a escala nacional, os observatórios sociais do Brasil é um modelo de organização dessa natureza, que permite, então, acompanhar isso. Tem alguns lugares que, a nível do Estado, como a Associação Comercial, eu acho, industrial, acompanha as contas municipais. Então, é uma maneira de ter um controle sistêmico, de saber o que está acontecendo, está previsto bairro por bairro, e aí começar a agir onde que tem, de fato, alguma coisa que incomoda, que mobiliza a sociedade. Né? Obrigada, professor Patrick. Como eu não estou olhando para a reunião do Meet, gente, para a aula, quem é o próximo pode ficar à vontade, tá? Acho que é o Douglas, né? Então, sou eu. É muito persistente isso que a Lúcia falou sobre a reta escavadeira passar levando tudo que tem pelo caminho. O que eu penso é assim, posso estar errado. Aqui em Ponta Negra tem um local chamado Curva do S, e tem uma rua que uma parte dela é sem fim, ou seja, o carro pode entrar pelo outro lado, mas não, entra para um lado, mas não sai pelo outro. Deve ter umas 10 casas. Os moradores dessa casa plantaram umas 30 árvores, lindas árvores, plantaram, fiz aquele canteiro lindo de forma natural. Aí de um mês para cá, a empresa da prefeitura foi lá, passou a máquina em quase tudo, fez calçada dos dois lados, arrancou quase todas as árvores, do outro lado também a mesma coisa. Então botaram, tudo bem, ótimo, acessibilidade para a cadeira de rodas, mas ali não passa ninguém. Entra na principal e do outro lado são os próprios moradores. É bom, mas para que arrancou as árvores todas? E a rotatória? Rasparam o asfalto antigo de uma rua, bem próximo que dá saída nessa rotatória, e pegaram aquelas placas de asfalto e jogaram a uns 100 metros da lagoa. Então, o que será que eles vão fazer? Vão retirar? Tomara que sim. Mas, já matou um monte de planta. Aquelas placas, pode dizer, para imaginar, uns 8 caminhões daqueles grandes, caçamba. E tá lá aqueles blocos de cimento lá enfiando tudo. Eu vou fazer a pergunta no final. Plantaram uns 8 palmeiras. Palmeiras são bonitas. Mas aí o que acontece? Tem que molhar como um caminhão-pipa, que paga um motorista, que tem que buscar água, que já impacta no trânsito. Será que a prefeitura de Maricá não tem um mínimo planejamento e organização do que deve e que não deve ser feito e impacto da sua obra? Tudo tem que falar com o deputado para criar uma lei, eles não têm lá, não, vamos fazer uma obra ali. Ali tem aquela árvore, vamos fazer uma obra ali.
Pô, a obra é interessante, é rotatória, tá ficando perigoso porque foi feita uma ponte nova, mas, pô, toda vez tem que avisar eles que tem aquela planta que não pode arrancar. É isso que eu não entendo, gente. Aí fica aquelas placas de cimento, de asfalto gigantescas estão lá há maior tempão. As plantas que os moradores plantaram árvore, pé de limão, pé disso, pé daquilo, deixaram só algumas. Aquela calçada gigantesca, acho que nem passa tanta gente ali, é mais parte de carro. E o local fica mais cinza, né? Fica menos verde e mais cinza. Aí fica a minha pergunta, será que a própria prefeitura, a empresa terceirizada para quem ela paga, direciona o serviço, não tem que olhar uma planilha, ó, vamos chegar ali, vamos fazer assim, 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 assado? Esse é só meu questionamento. Ficou feio pra caramba. Eu acho que não há uma comunicação entre o pessoal da obra com o pessoal da ecologia. Exatamente. Desculpa até te interromper. Estudar o ambiente ali, para saber o que, vamos fazer uma obra, mas o que a gente vai poder mexer, o que a gente não vai poder mexer. Que era o que deveria ter feito aqui, entendeu? Eles não fizeram isso. Simplesmente eles fizeram uma obra. Esquece o resto. Aí destruíram o resto. Então, aí fica a minha pergunta, de novo, novamente. Se vai fazer uma obra que é da prefeitura, o pessoal que trabalha para a prefeitura teria que ter uma reunião com o pessoal responsável da prefeitura e estudar aquele local, estudar aquela região, estudar aquele solo. Não simplesmente, vai lá e faz isso aqui. Com a comunidade, né? Local. Não, com a comunidade, com o estudo da própria prefeitura, para ver que tipo de planta tinha ali antigamente, que tipo de região é aquela. Porque chegar e fazer a obra, não tô nem aí. Aí arrancaram umas pitas, não sei quem conhece pita, aquela planta grandona que tem uns espinhos na ponta. Lindíssima. Arrancaram, jogaram lá não sei aonde, assim, sem preocupação alguma. Aí fica mais uma área limpa para o pessoal jogar. Tem uma turma que joga lixo também. Então, um impacto gera outro impacto, que gera outro impacto maior ainda. É complicado, né, gente? Mas esse aqui é o espaço para a gente dialogar e também desabafar. Obrigada, Douglas, pelas suas colaborações e também por esses relatos. Lúcia, gostaria de cumprimentar e mais alguém? Eu gostaria de falar. Pode falar. Quem é que está falando? Desculpa. Pode falar. É o Úrsula. Pode falar, aproveitar. Gostaria de aproveitar a fala para fazer uma sugestão, acho que até o espaço cabe. A gente já viu a sugestão da Elisa sobre a gente buscar as audiências para ser ouvido, né, ou o projeto de lei na Câmara, mas também existe uma maneira de se fazer ouvir. Agora, recentemente, a gente teve a 7ª conferência do Conselho da Cidade, e os conselheiros foram eleitos, eu estou como conselheira, inclusive, e vai começar, depois das eleições, a gente já deve ter a primeira reunião desse novo mandato. O Conselho da Cidade, ele é uma iniciativa da Secretaria de Urbanismo, e a proposta, até a partir daquilo que a gente debateu na conferência, é trabalhar em cima das questões do plano diretor. E ali é um espaço aberto para a população trazer suas demandas, né? E eu acho que é um lugar onde a Secretaria de Urbanismo vai estar olhando. Então, eu acho que ninguém melhor do que os próprios moradores para dizer, está acontecendo isso aqui não está legal, essa tua fala, Douglas, é importante, a da Lúcia, e eu acho que é importante até para a gente debater lá naquele espaço como são feitas essas ações, né, essas obras, né, porque aí vai ser direcionado para as secretarias adequadas, entendeu? Então, eu sugiro que fiquem ligados aí no Conselho da Cidade, nas reuniões, que elas também são, quem quiser ser convidado, basta dizer que aí eles mandam o link, né, o link não, a data, mas, assim, também quem quiser falar comigo, trazer alguma demanda, eu represento Gaia Soluções Sustentáveis, eu sou a organização da sociedade civil lá, e eu acho que é um bom espaço para a gente trazer essas questões que são muito pertinentes. Eu também tenho uma série de coisas parecidas com essa, Douglas, então é importante, eu acho que é um bom espaço.
Obrigada. Alguém gostaria de falar, gente, mais alguma coisa? Eu estou indo para a última pergunta agora, e se puder fechar, a gente já são abre 8 horas, né? Tá, ó, a última pergunta, depois de toda essa conversa, né, desse diálogo, qual é o conselho/órgão que você se sentiria à vontade para buscar soluções desse problema? Então, assim, essa pergunta também é algo muito particular, né? É algo, assim, que cada um vai responder. Então, é algo muito pessoal. Então, assim, qual é o conselho, algo que você se sentiria à vontade para buscar soluções desse problema? Então, o nosso formulário vai até a questão, são 8 questões, né? Vai até a 8. E vocês têm, no caso, até o dia 7 para poder... Peraí, gente, é só me achar aqui. Para poder entregar, né, este formulário. E eu vou conversar com a coordenadora Magali para poder marcar uma devolutiva, né? Porque após esse preenchimento, né, vai, no caso, ser elaborado um relatório, né, com todos esses pontos fracos, esses pontos fortes, qual conselho que você teria mais à vontade em procurar para poder aplicar esse plano de ação, de procurar recursos, né, também. Então, assim, através desse preenchimento, vou conversar com a coordenadora Magali e vamos elaborar sugestões de datas para poder ter essa devolutiva. E quem tiver dificuldade, né, até mesmo de identificar o conselho ou o órgão, eu, Patrick e os membros do PPED vamos estar disponíveis para poder colaborar com vocês. E aí nós terminamos por aqui, já passou de 8 horas. Antes de passar a palavra para a coordenadora Magali, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Primeira vez que eu estou como subcoordenadora, né, que agora é coordenadora do professor Lamonier, e agora estou como vice-coordenadora, e primeira vez que eu estou à frente, né, assim, com vocês em todas as aulas, buscando colaborar, e foi muito construtivo, só tenho a agradecer, e espero que também seja bom para vocês. E é isso, muito obrigada, professor Patrick, pela presença, professora Lamonier, ao cooperar também pela oportunidade de estar presente com vocês em todas as aulas. Muito obrigada também, é claro, a Magali, sempre super ativa no WhatsApp, tirando as minhas dúvidas, colaborando também. Muito obrigada, Magali, de verdade. E é isso, gente. Agora eu repasso a palavra para a coordenadora. Vou contato aqui, gente, peraí. Não, eu ia perguntar se os meninos têm alguma coisa para falar agora, né? A gente quer agradecer Patrick, Lamonier, esses são os meninos, né? Que eu queria deixar aí a palavra para eles. Não, eu me sinto muito gratificado, né, da gente ter terminado essa etapa do curso. Gostei muito também dessa experiência da coordenação da Rafa, né? A Rafa é muito dialógica, conversa muito e coloca as dúvidas de uma maneira bem simples, e isso é um processo, é um aprendizado para todos, né? Então, toda atividade de ensino, ela também é uma atividade de aprendizado, né? É uma atividade de extensão que leva a nossa universidade até vocês, e isso é uma coisa assim que a gente faz com muito amor, né? Com muito carinho, e eu acho que é por isso que dá certo. Às vezes tem que ser um pouco radical com algumas situações, entendeu? Mas sempre o amor, ele sempre supera, e a gente vai trabalhando e vai conquistando, tá bom? Obrigado. Patrick, você quer falar um pouquinho, não? Não, acho que já deu para hoje, todo mundo está querendo ir. Só quero agradecer, acho que não deixar de salientar que o caminho da extensão é de mostrar 2 vias, né? O conhecimento vai também muito de vocês para a universidade, isso aqui não é papo furada. Foi muito claro, aprendi muito com vocês naquele dia, hoje de novo.
Então, isso aqui é muito importante, esse pacto social entre universidade e movimentos sociais, movimentos municipais, das agentes municipais, o pessoal das unidades de conservação. Essa aqui é o novo tecido social, não? Acho que nessas articulações que a gente está encontrando nossas soluções. Muito prazer, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês todos. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Boa noite. Gente, obrigada, né, a todos. Agradeço imensamente a todos os professores que participaram dessa formação, né? Tivemos 8 aulas muito produtivas, assim, muito formativas, né? Como a gente falou hoje, que a gente precisa de formação. A informação, ela está disponível, mas a formação precisa ir das relações para que aconteça. E eu acho que a gente está aqui disponibilizando justamente isso, né? Um momento de formar e relacionar na construção de conceitos e que a população realmente possa participar, né? Foi muito produtivo. A gente vai fazer, sim, esse encontro de feedback, né? Por favor, permaneçam no grupo de WhatsApp para a gente poder marcar esse retorno. E vamos nos falando. Obrigada, gente. Obrigada ao PEPEDIT, que foi aí extremamente, né, base para a gente, ajudando em tudo. É um projeto de extensão que realmente traz força aí para as ações que precisam ser efetuadas na sociedade. Obrigada. Boa noite. Bom final de semana. Que semana que vem estejamos todos vivos, com o coração em dia, né? A gente vai passar por um período aí de ansiedade lá em cima, mas vai dar tudo certo. Nos encontramos aí na próxima, gente. Obrigada, tá? Um beijo. Obrigado, Magali. Obrigado a todos. Beijo, Obrigado, gente. tchau. Obrigada, tá? Boa noite, pessoal.